Olá, eu sou o Jackson Batista e estamos diretamente aqui do Festival de Cinema de Gramado com a atriz do Tia Virgínia, Luíse Cardoso. E como que foi, assim, a tua carreira, ela já é muito extensa, com grandes trabalhos também, e como que foi fazer esse filme com grandes personagens também, com grandes atores, atrizes também do cinema brasileiro, tudo. Foi maravilhoso. Eu já tinha trabalhado com a Arlete na televisão, fizemos uma novela, Porto dos Milagres, a gente era irmã. E nunca tinha trabalhado com a Vera, mas sempre tive uma simpatia muito grande com a Vera. E a gente virou irmã, de verdade mesmo. Passamos 1 mês e meio em Friburgo, filmando, almoçando juntas, jantando. Na folga a gente saía. E uma equipe maravilhosa que comprou a ideia do filme, que é um filme de baixo orçamento. Então a gente ficou num hotel 3 estrelas, não era nada luxuoso. E ganhando muito abaixo do que a gente costuma ganhar. A gente comprou a ideia do filme porque o roteiro é muito bom. E o diretor é muito sensível, muito preparado, porque eu adorei as duas Irenes. Vi 2 vezes. E a Vera também já tinha visto. A Arlete é que só viu depois. E a maneira como ele trabalha é muito delicada, muito sensível. Então o set era maravilhoso, a gente estava às gargalhadas o dia inteiro. Quanto mais drama a gente fazia no set, mais a gente ria na coxia, nos bastidores. E contracenar com os amigos ali também é muito bom, né? A gente ficou amiga, as 3. E como que tá, assim, pra ti, o teu 3º Festival de Gramado? Como que tá sendo essa tua passagem aqui pro Gramado? Então, primeiro eu fiquei com um pouquinho de medo de vir a Gramado, por exemplo, que, ao contrário de Brasília, que eu fui várias vezes, ganhei 2 seguidas. A última vez que eu vim aqui, que foi na década de 86, o filme foi vaiado. E não era um filme ruim, tão ruim, na minha opinião. E no debate também falaram várias coisas, teve gente que gostou e tal. E eu tava assim, um pouco apreensiva. Eu falei, ai meu Deus, será que vão vaiar a Tia Virgínia? Porque eu não vi. Eu gosto do roteiro, gosto do Fábio, mas eu não vi nada. Aí quando começou o filme, eu comecei a achar lindo o filme. A luz, os planos, as interpretações. Meu personagem entra um pouquinho depois. A Virgínia com a mãe, dando um banho na mãe, a mãe da gente, né? Porque nós somos irmãs. Ela nua, a mãe, aquele corpo. Achei tão interessante, comecei a achar tudo muito bonito. E de repente comecei a ver que o público foi embarcando no filme, foi entrando no filme e ria, e ficava em silêncio nas horas mais emocionantes. Achei o filme sensacional. Entendeu? E o público, e foi aplaudido 3 vezes durante a exibição, e quando acabou, eles cercaram eu e a Vera, porque a Arlete não pôde vir, e não deixava a gente ir embora, e falando que era igual a família deles, que era igual a tia, que era igual a mãe, e gente jovem, gente mais velha, incrível. Dá pra ver o teu sentimento pelo filme, assim, o teu olhar falando do filme, ele é muito bom. A gente já vai finalizando aqui também. Foi um prazer ter essa conversa contigo aqui. Muito obrigado por ter participado de um episódio do nosso podcast show aqui. Obrigada a vocês e continuem firmes no cinema, porque o nosso cinema é o melhor cinema do mundo, na minha opinião, porque é o mais criativo, porque a gente consegue fazer sem dinheiro trabalhos muito bonitos. Muito obrigado. Estamos de volta com mais um episódio do podcast ON Fevale. Meu nome é Alana Maldana, eu sou estudante de jornalismo da Universidade Fevale. Hoje estamos aqui diretamente do Festival de Cinema de Gramado e ao meu lado está a atriz Daniela Fontan. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, gente, a Daniela participou, né, do longa Tia Virgínia. Tu pode explicar um pouquinho pra gente do que se trata esse longa? Tia Virgínia é a história de uma família que se encontra na noite de Natal, pro Natal, no dia de Natal. Então ele se passa durante todo o dia do Natal, a véspera de Natal, né? E são os conflitos de uma família, as coisas que estão engasgadas. Fala de uma mulher que é uma de 3 irmãs, que não casou. E ela cuida da mãe por causa disso.
E aí o quanto ela não é validada e desrespeitada e é atravessada por conta disso. E fala disso, da mulher solteira ter essa incumbência de ficar, de não poder ter escolhas validadas na vida porque não se casou ou porque não teve filho. E esse filme, ele toca na gente num lugar muito bonito de conflito de família, do quanto a gente se odeia, de quanto a gente se ama, de brigar e depois tá tudo bem. Então, assim, gatilhou muita gente e foi lindo. Então, teve o debate antes, né, sobre o filme, e o diretor falou que foi baseado, assim, a história em fatos reais, né, em pessoas reais. Como é representar pessoas reais pra ti, assim? Que, na verdade, as histórias são reais, mas as pessoas, elas estão misturadas nos personagens. Porque, sim, tem uma coisa, ele me deu uma prima dele, eu falei, esse seu personagem é uma prima minha. E quando acabou o filme, ele falou, seu personagem sou eu. Eu sou essa pessoa. E aí as tias também, assim, eu não tenho 3 tias. Eu tenho 5. São 5 irmãs. Então, as características dessas 5 estão diluídas em 3. Então, assim, na verdade, são pessoas misturadas e aí você tem que pegar a sinceridade dessa história, descobrir onde mora em você a sinceridade desses personagens e fazer. A gente não teve essa obrigatoriedade de reproduzir aquelas pessoas. Foi mais a energia e a frequência daqueles personagens, sabe? Você mesmo falou que o filme, então, é sobre essas 3 irmãs, tem essa aura feminina, né, no filme. Muita gente, como mulher, se identifica muito. Como foi trabalhar com essas grandes atrizes, né? Como foi, e, assim, o dia a dia no set, como funciona? A gente ficou num Big Brother ali, numa coisa meio... 1 mês e meio, todo mundo numa pousada. A gente ocupou uma pousada em Nova Friburgo, que é uma cidade serrana lá do Rio. E a gente ficou 1 mês e meio, a equipe toda, a equipe inteira e o elenco. E era isso. A gente acordava, tomava café junto, almoçava junto. Em Friburgo é um polo de lingerie, então a gente ia comprar calcinha. E a gente ia, depois do set, a gente ia pra piscina, ia fazer sauna e aí ia conhecer as coisas de Nova Friburgo. Foi uma diversão, foi muito bom. Fora a troca artística com essas pessoas que são inacreditáveis. Como gente, como artista, que foi aula para tudo. E então, para finalizar, para ti, o que é o cinema nacional, sabe? Quais são as qualidades do cinema nacional e como o festival influencia nesse quesito? Eu acho que é muito bonito a gente ver o retorno desse festival depois dos tempos tenebrosos que a gente acabou vivendo e que passaram. E eu acho que cinema é resistência. Cinema é um retrato muito potente da sociedade. Cinema é o que vai contar a nossa história, é o registro que a gente vai ter de tudo que a gente viveu ao longo dos anos, de todas as sociedades, né? Arqueologia social, afetiva, de costume e política, emocional de cada tempo. Cinema é maravilhoso. É cura, é maravilhoso, viva o cinema. Então tá, agradeço muito a tua participação, o tempinho que tu disponibilizou aqui com a gente. Tu teria alguma outra coisa que a gente não comentou, que tu queria falar sobre o Tia Virgínia? Então, a gente não sabe quando o Tia Virgínia vai entrar em cartaz, mas eu queria pedir, não só o Tia Virgínia, mas toda vez que tiver um filme nacional entrando em cartaz, que as pessoas ocupem os cinemas na primeira semana. Porque isso garante que o filme vai continuar em cartaz. Porque se não tem público na primeira semana, interrompe a temporada em muitos casos. Então, assim, tá na mão da plateia, do público, fazer um filme seguir ou parar. Tá bom, Daniela, muito obrigada. Eu que agradeço. Conversamos então com a atriz Daniela Fontan.
O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é de Júlia Klein, Jackson Batista e eu, Lana Maldaner, com orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale, para acompanhar aqui o Festival de Cinema de Gramado. Muito obrigada e até a próxima!